não tem mais solução, perdemos as forças. Quando não tem mais solução, deixamos de alguma forma de acreditar, que aceitamos o tipo de resposta que não vai vir, e esse tipo de mutação para termos os nossos púlpitos. Uma coisa nova nos motiva a encontrar uma coisa nova onde não encontramos nada, e muitas vezes não entendemos, muitas vezes nós não queremos ser pessimistas, mas acabamos sendo pessimistas. O crente nos dias de hoje, ele tem uma dificuldade básica, e essa dificuldade é de ser otimista. Querido, você às vezes deve ser otimista. Eu entendo pastores que quando eu vou entrar com uma proposta de fazer, por exemplo, um financiamento no banco, eu preciso ser pessimista, eu preciso calcular o valor exato do meu salário, eu preciso analisar o valor exato de que eu preciso. Mas eu estava lendo o Velho Testamento e algumas histórias, e eu percebi, para você dar um glória aí, que todos os profetas da Bíblia, que não foram pessimistas e que foram otimistas, eles marcaram as suas épocas, porque pelo fato de serem otimistas, milagres sobrenaturais aconteceram. Eu fico imaginando, meu irmão, grandes homens no entardecer do dia, quando eles já estavam caminhando e não haviam mais respostas, e ainda assim eles continuaram sendo otimistas. Vejamos o que o Senhor ele quer dizer nesta noite. Naqueles dias, o Senhor Jesus ele se levantou no meio do povo dele. Estamos inaugurando um templo novo nessa noite. Eu olhei para o rosto, para o semblante do pastor Eliezer, e eu fiquei tão feliz, porque ele estava transparecendo assim da glória do Senhor, e de alguma forma isso estava saindo dele para a igreja, porque ele está vendo algo que ele acreditava e que hoje passou a ser real. Meu amado, entenda uma coisa: você está diante de profetas que não começaram ontem nem semana passada, mas que acreditam com toda a sua fé que Deus está aqui atuando. Ele está atuando agora. Ele atuou lá na floresta, mas ele vai atuar ainda mais agora, porque para que muita gente entenda, o fim da igreja da floresta é o início da igreja do São Geraldo, e os fins eles não justificam os meios. Fala assim comigo: no fim de Deus, eu sou surpreendido. Fala com fé: no fim de Deus, eu sou surpreendido. O Senhor ele quer te surpreender nessa noite. O Senhor ele quer surpreender você nessa noite. Feche os seus olhos aqui. Quando eu falo que os fins eles não justificam os meios, eu estou falando em outras palavras para você, que você precisa aprender a sonhar. Quando eu falo que os fins não justificam os meios, eu estou dizendo para você que nessa noite, que o sonho ele precisa fazer parte da tua vida. Existe um homem chamado José no Velho Testamento, que um dia lá na sua mocidade ele teve um grande sonho da parte de Deus. E esse sonho foi um sonho ousado para a sua época. Esse sonho foi tão ousado que ele se assentou na mesa com seus irmãos e ele começou a declarar o seu sonho para os seus irmãos. Meu amado, eu quero que você entenda aqui nessa noite que sonho tem a ver com quem é escolhido do Senhor. E se tu tem dúvida de que tu é escolhido do Senhor, eu tenho uma pergunta: você tem sonhado? Você tem sonhado, e o seu sonho ele tem feito parte do coração do meu Deus? Porque se o seu sonho estiver parte com o sonho de Deus, eu quero afirmar como um profeta: você é escolhido do Senhor. E quando José começou a sonhar, no mundo espiritual as coisas começaram a acontecer na vida dele. Quando ele começou a sonhar, ele começou a ser perseguido. Mas para você jogar os dois braços para os céus aí, e para
para você explodir aí na tua cadeira. Eu quero te dar um recado, meu irmão. A cisterna lá de Israel, o cárcere que José estava sobre ele, não foi páreo para acabar com a promessa de Deus. Lançaram aquele homem, cuspiram na cara dele e disseram assim para ele: meu filho, meu irmão, melhor dizendo, é o seu fim, é o seu fim, é o seu fim. Mas quando ele assustou, o fim dele não era o fim, era só o começo, era só o começo, era o começo para ele ser grande, era o começo para ele começar a ser grande, era o começo para ele começar a ser grande. Era só o começo. Era só o começo, meu irmão. E no começo Deus ele vai, no começo Deus ele vai te testar. No começo Deus ele vai começar a te colocar no meio das provas. No começo você vai ter que subir alguns degraus que você não gosta de subir, mas é necessário que subamos para que nós venhamos contemplar a glória do Senhor. José ele virou escravo, e de escravo ele foi capturado. E depois que ele foi capturado, que ele virou escravo, ele virou político, ele ficou bem sucedido, ele teve o seu nome restaurado, e ele pôde fazer com que, fala assim comigo, com que a promessa, fala com fé, fala assim, a promessa se cumprisse. Mas pastor, que negócio é esse de fim que o senhor está falando? Eu fico pensando também no profeta Elias, pastores. O homem vencedor que tinha o hábito de vencer as suas guerras. E a sua habilidade não era de vencer 1, 10, 20 homens, não, irmãos. Fala assim comigo, eram exércitos grandiosos. Fala com fé, eram exércitos grandiosos. Fala com essa pessoa que está do teu lado assim, cuidado. Não saia da direção de Deus. Aleluia. Bata a palma para Jesus aí. Ele não suportou a palavra de Jezabel. Ele era diferenciado pela sua fé. Glória a Deus. E um belo dia ele entendeu que ele já estava cansado da sua vida. Aí ele se assentou debaixo de uma árvore. E ali ele começou a chamar a derrota para a vida dele. Ele começou a chamar a morte para a vida dele. Fala assim comigo, quem é de Deus? Quem é de Deus? A morte não toca. A morte não toca. Fala assim, quem é de Deus? Quem é de Deus? Quem é de Deus? Quem é de Deus? Como diz o meu amigo que acabou de chegar ali, crocodilo lá do rio Nilo não toca. Aleluia. Fala assim, quem é de Deus? Quem é de Deus? A plumagem de um leão. A plumagem de um leão. Vira almofada. Quem não dormiu foi o rei Dário. Ele não dormiu. E Elias, ele estava sentado, ele estava pedindo a morte, porque no seu coração ele não queria mais ouvir a voz e o que Jezabel tinha para ele. Muitas vezes nós estamos cheios de forças e de repente, pastor, não sei o que acontece, parece que a força vai embora.
das conversas, pastor Eliezer, tivemos nos últimos anos. E na maioria das conversas nós estávamos bem, nas outras estávamos mal. Porque isso é assim mesmo. E Elias, ele se assentou achando que era o fim. E de repente ele estava lá sentado e veio um brado lá do céu. Aleluia! Tu não entendeu. Quando você está achando que é o fim, o Senhor, ele interfere. O que é que tu está fazendo aí, Elias? Elias! Essa é uma forma, na linguagem de hoje, que talvez Deus queria perguntar para ele. Mas o anjo olhou para a cara dele e falou: olha lá. O Senhor sabia que ele estava com fome. E naquele momento o anjo voltou a dizer com essas palavras: acorda, não é hora de morrer, não é hora de dormir. Para tu é o fim, mas para mim é o começo. E o anjo cutucou ele. E lá estava o alimento e a água, e ele comeu e ele bebeu. E aquele alimento foi suficiente para que ele seguisse em toda a sua jornada, em toda a sua caminhada. Eu vim aqui nessa noite falar com você, meu irmão, sobre um Deus que é especialista em abrir portas aonde não tem, em renovar a sua vida, permitindo situações que para você são situações inexplicáveis. Jesus, ele tem o hábito de criar coisas novas que vocês não conhecem, que eu não conheço. Ele tem o hábito e a habilidade de inovar, e ele sabe fazer isso como ninguém. Um exemplo disso é o primo dele, o primo Lázaro, o amigo Lázaro, melhor dizendo. O amigo Lázaro, ele já estava morto, o túmulo já estava frio. E para quem não sabe, Lázaro era irmão de Marta e de Maria, duas mulheres que amavam o Senhor Jesus, que caminhavam com o Senhor Jesus. Fala com essa pessoa que está do teu lado: infelizmente. Os mais próximos são os que mais duvidam. Pega na mão e fala assim: cuidado. Aquele que mais fala que te ama vai embora. A primeira irmã, quando vê Jesus, fala assim com ele: mestre, se tu estivesse aqui, meu irmão não haveria morrido. A segunda parece que ouviu o que a primeira disse, e ela falou a mesma coisa: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Infelizmente, a maioria das vezes, o que tem muita intimidade com Deus costuma esquecer as maneiras que ele tem de agir. Se Moisés não fosse otimista, o mar não teria. Se Jesus não fosse otimista, lá no meio daquela multidão de 5.000 pessoas, meu Deus, as mulheres e as crianças não foram contadas, deviam ser 8, 9, talvez 10 mil, o povo ia passar fome, irmão. O que me chama mais a atenção é que os apóstolos começaram já a sacudir Jesus. Senhor, o Senhor está andando há horas, olha para trás, vê o número de pessoas que está aí atrás, o que é que esse povo vai comer? Fecha seus olhos. Um dos discípulos que não tem nenhuma habilidade notável, anotada, descrita na Bíblia, ele se aproxima do Senhor Jesus, ele não tem nenhum talento citado na Bíblia. A Bíblia não diz que aquele discípulo que encostou em Jesus,
A Bíblia não diz que ele era bacharel em teologia, tinha um curso superior de medicina, nem de direito, nem de engenharia civil. A Bíblia não cita ele como médico, cobrador de impostos, nada. E ele chega até Jesus, e ele tinha um pratinho na sua mão, e ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, eu não sei como é que o Senhor vai operar aqui nessa noite não, mas eu encontrei aqui no meio desse povo um prato pequeno, e sobre esse prato haviam 2 peixinhos, no meio desse prato haviam 5 pãezinhos. Mestre, foi o que eu acabei de encontrar. Eu sei que não temos dinheiro para comprar comida para todo mundo. Eu sei que aqui não tem um restaurante popular igual aquele que tem lá na Avenida do Contorno, Senhor, porque se tivesse, eu acredito que se juntássemos nós todos e arregadássemos R$1 de cada um, daria, meu Pai, para todos comerem. Mas eu sei, Senhor, que 2 peixinhos, 5 pães na tua mão, acaba virando um milagre. E se colocar na tua mão, até, Senhor, os cachorros que estão seguindo o povo, eles vão alimentar. Eu sei que tu não entendeu ainda, meu irmão, mas um pratinho nessa noite, com 2 doses de fé e 5 gotas de fé, pode virar um milagre. A história da Bíblia fala que aquelas pessoas estavam lá, para alguns discípulos era o fim, o povo ia ter que voltar, porque não tinha comida. Mas eu tenho um recado de Deus para tu aqui nessa noite: pode não ter comida na tua casa, o seu salário pode ser negativo, o Deus que multiplica está aqui. Talvez a tua fé já há algum tempo não é movimentada, e se não é, de alguma forma eu venho aqui te dizer: o meu Deus, ele vai movimentar. Mas para soltar agora essa dentadura de aço aí, além das 5.000 pessoas terem se alimentado, agora é para dar glória, agora é para dar glória. Sopraram 12 cestos, os cestos estavam cheios, e sabe para que sobrou? Para Satanás ver que Deus é Deus. Ele faz milagre, ele faz milagre, ele faz milagre. Fala assim comigo: morrer depois de 4 dias. Fala assim: é complicado. Fala com o seu irmão: é muito complicado. E ainda assim, voltando lá em Lázaro, já haviam 4 dias, as irmãs duvidaram. E pelo fato delas duvidarem, Jesus adiou um pouquinho a sua chegada lá. Fala assim comigo: quando o milagre precisa ser maior, o Senhor chega um pouquinho depois. Fala assim: para que outras pessoas vejam o que Ele pode fazer. Se coloque de pé no seu lugar aí.